Nós estamos numa série que se chama, o tema da série é Finanças e o Reino. E é um assunto desafiador de ser tratado dentro do meio cristão. Só que é uma das coisas que precisa deixar de acontecer. Falar de finanças, dinheiro, prosperidade, riqueza, não deve ser um assunto que deve ser um tabu. Pode perceber, dentro de um casamento, se existe pouca conversa sobre dinheiro, o que vai acontecer com esse casamento? Vai acabar uma hora ou outra por causa do problema do dinheiro. E existe uma grande confusão dentro do meio cristão, que eu acredito plenamente que é influenciada pelo diabo, para que os cristãos não falem de dinheiro. Como assim? Você vai falar 5 domingos de dinheiro dentro da igreja? Se o seu coração pensou isso, de alguma forma você está sendo influenciado pelas trevas. Porque nós não queremos falar de dinheiro, mas todos nós, de segunda a segunda, trabalhamos para ter dinheiro. E a maioria das preocupações de vocês, minha, é por causa do quê? Dinheiro. Por causa se vai faltar dinheiro ou se vai ter dinheiro, ou se vai ter o suficiente. Então, concorda comigo, se nós de segunda a sábado nos preocupamos com dinheiro, nós deveríamos falar mais desse assunto à luz da Bíblia? À luz da palavra de Deus? Uma das chaves que Deus me deu é que o único terreno que o diabo pode te aprisionar é na área que você é ignorante. E um dos assuntos que ele quer fazer você ignorante é referente ao dinheiro. Quanto menos você falar de dinheiro, mais ignorante você vai ser sobre o assunto. Quanto mais ignorante você for sobre o assunto, mais ele consegue te escravizar. Mais ele consegue te aprisionar. Não é assim que é feito na política? Nós somos ensinados a não gostar de política. Quanto menos gostarmos de política, mais ignorantes tornamos sobre o assunto, mais nós vamos colocar governantes idiotas no poder. É assim. É o famoso elefante rosa no meio da sala que ninguém quer falar. Mas se não falar, vai gerar confusão. Tudo que é trazido à luz perde a força. Eu sempre usei um exemplo idiota, mas ele faz muito sentido para mim, que é do filme do Harry Potter. Quem já assistiu Harry Potter? Vou perguntar de novo, gente. Quem já assistiu Harry Potter? Poucas pessoas. Eu gosto de Harry Potter. E eu aprendi a gostar de Harry Potter depois de velho, tá? Porque na época que eu era adolescente, quem assistia Harry Potter era nerd. Eu era da turma do fundão, então eu não assistia Harry Potter. Sai fora esse negócio de nerd aí. Aí depois que eu cresci, eu assisti Harry Potter e falei, nossa, o negócio é muito legal. Eu assisto mais ou menos os sete filmes, eu acho que é 7. Todo ano eu assisto os 7 filmes de Harry Potter. E lá no Harry Potter tem um cara que se chama Voldemort, que é o vilão. É o bruxo mais poderoso. E as pessoas têm tanto medo dele que elas não falam o nome dele. Quando estão conversando sobre o Voldemort, sabe o que eles falam? Aquele que você sabe o nome. Ou aquele que não pode ser mencionado. Toda vez que eles vão falar do Voldemort, não fala o nome dele não. Não pode ser mencionado o nome dele. O único que tinha coragem de falar do Voldemort era o Harry Potter. Por quê? Porque ele não tinha medo do Voldemort. Você costuma evitar aquilo que você tem medo. Você evita. Você não quer ser falado isso. Dinheiro é mais ou menos isso. Não vamos falar de dinheiro na igreja. Porque temos medo do que pode acontecer. No momento da oferta, não. Fala rápido, não fala tantas coisas no momento da oferta. E quanto mais nós continuarmos assim, mais nos tornamos escravizados pelo diabo nessa área. E por que eu acredito que há uma influência bem grande do diabo nessa área? Porque essa área é a área mais difícil de ser rendida a Deus. É a área mais difícil onde você entregar para Deus. Entregar, descansar, acreditar que Ele vai prover, acreditar que Ele é um Pai supridor. Em 2021, outubro mais ou menos, Deus falou comigo em um texto. E Ele disse para mim, você é escravo do dinheiro. Com essas palavras assim, dentro do texto.
é quando você lê aquele texto bíblico que ele entra no seu coração que parece que é um soco no estômago. Pum! Eu peguei a Bíblia, fui para a sala, sentei com a Maiara e falei, olha isso aqui que eu nunca vi. Deus acabou de me falar que eu sou escravo do dinheiro. E aí, quando Deus te revela algo, e revelar, gente, é algo muito importante, essa palavra revelar. Por quê? Vou te dar um exemplo. Revelar não quer dizer que não estava lá. Eu vou revelar um copo para vocês. Só que o copo sempre esteve aqui, não esteve? Sempre estava aqui. Mas agora eu vou revelar. Eu vou tirar a venda. O texto sempre esteve aqui, eu nunca vi uma palavrinha no texto, eu nunca prestei atenção nela, e Deus me mostrou essa palavrinha nesse texto que revelou meu coração. E quando Deus falou isso para mim, eu comecei a ver que tudo que eu fazia na vida, o Rafa falou muito bem sobre isso na primeira ministração da série, tudo que eu fazia na vida, o fim era dinheiro. A minha alegria estava baseada em ter dinheiro. E, gente, ser escravo do dinheiro, você não precisa ter dinheiro para isso, tá? Você pode ser muito bem ser escravo do dinheiro com nada na conta. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você. Por que você trabalha? Por que você trabalha? Agora, ó, eu nem vou pedir para você responder isso em voz alta. Responda para si mesmo. Por que você trabalha? Aonde trabalha? Quanto tempo você trabalha? Por que você faz isso? Responda para você. Eu vou ser duro com você. Se você trabalha para ter dinheiro, você é escravo do dinheiro. Como assim, Abner? Eu vou trabalhar para quê? O trabalho é uma forma de Deus te usar e trabalhar em você para servir outras pessoas, e o dinheiro é a consequência. Se você acorda pensando, eu tenho que ir para aquele lugar por causa do dinheiro, você é escravo. Sabe por que você é escravo? Porque se você não fosse o dinheiro, você não iria. Então você é escravo, você não está fazendo o que você quer. Você está fazendo porque você precisa ir lá e se ajoelhar perante ao dinheiro e falar, eu preciso de você. Se você trabalha por causa do dinheiro, você é escravo do dinheiro. E não importa se você trabalha como diarista e se você é um empresário. O seu trabalho é uma forma que Deus usa para te prover. Mas se você não tiver seu trabalho, Ele vai continuar te provendo. Porque Ele é a fonte da provisão. Se você trabalha por dinheiro, você acredita que o seu trabalho é a fonte da sua provisão. Não, se eu não trabalhar, nada vai acontecer. Você está vendo que a gente nem coloca Deus na equação? Se eu não trabalhar, nada vai acontecer. Só que aí Deus diz na palavra dele, olhe para as aves que não trabalham. Não trabalham. E novamente eu não estou dando ênfase para você ser preguiçoso. Eu estou dizendo que se você trabalha todos os dias para ter dinheiro com um fim, o único fim do seu trabalho é ter dinheiro, você é escravo do dinheiro. Eu vou te mostrar isso dentro da palavra, lógico, para não ficar só nas minhas palavras. E foi isso que foi nesse momento, nisso aqui que eu estou falando, que eu percebi que era escravo do dinheiro. Porque eu fazia lives, eu fazia cursos por causa do dinheiro. O primeiro intuito não era servir as pessoas. O primeiro intuito eu preciso de dinheiro. E, gente, não era dinheiro para comprar carro importado, não, era dinheiro para comer. Porque você pode estar pensando, esse cara só pensa em dinheiro porque ele quer comprar isso, quer comprar aquilo. Não, estou falando, gente, de ter comida na mesa. Era isso. Eu fazia curso porque, cara, eu preciso prover minha família. Eu fazia isso porque eu preciso pagar o aluguel. Não estou falando de dinheiro ainda, nem entrei no sentido de luxos e status. Estou falando de necessidade de viver mesmo. Eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar a conta de água, eu preciso pagar a luz. Mas você está percebendo que eu estou trabalhando para pagar a conta de água, a luz e o aluguel. Eu estou trabalhando por quê? Por causa do dinheiro. Eu estou trabalhando para servir pessoas? Não. Eu estou trabalhando para ter dinheiro. Quando Deus abre o seu coração, Ele te mostra o seu coração, isso vai ficar tão claro para você, que chega a dar vergonha. Eu me senti envergonhado com o meu coração, quando Deus me revelou ele. Mas, Abner, eu sempre aprendi assim. Sim, esse é o problema.
Nós não fomos ensinados para viver na forma do reino. E aí Deus me revelou isso neste texto que eu vou ler para você agora. Está em Mateus capítulo 6, versículo 24. Eu só vou ler o 24, o 25 e o 26. Só esse, tá? Só o 24, o 25 e o 26. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamão, como o Rafa ensinou no primeiro dia. Quem lembra do exemplo do Rafa do mamão? Mamão não é uma fruta, hein? E eu lembro que nessa semana eu estava comendo mamão e mandei para ele. 2 mamão, assim. Eu falei, estou servindo a 2 mamãos. E aqui na linguagem NVI eles colocaram o dinheiro, porque Mamon era considerado da época o Deus que provia as riquezas. Só que, aonde Deus me chamou a atenção? No versículo seguinte. Eu vou ler esse versículo que eu acabei de ler e já vou continuar no outro. E eu quero que você preste atenção comigo. Ó. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Aí ele fala, observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O versículo 25, olha como ele começa. Portanto eu digo, ele está conectando esse texto ao texto anterior. Ó, tá na tela, né? Tá vendo ali, ó, portanto eu digo. Eu vou ler o texto anterior, de versículo 24, e você lê, portanto eu digo, logo em seguida. Não precisa pôr o 24, deixa aqui, ó. Ó, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pode parar aí. Um texto conectado ao outro. Portanto eu digo porque eu disse alguma coisa antes. Portanto eu digo agora. O que ele está querendo dizer? Como que você serve ao dinheiro? Uma das formas de você servir ao dinheiro: se preocupando com sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto a onde vai morar. Essa é uma forma de servir ao dinheiro. Ele está dizendo, se você entender que o Pai te alimenta, você não vai servir ao dinheiro. Se você entender, ele está falando, observe as aves, elas entendem. Elas acordam, elas não se preocupam se vai ter comida, porque elas sabem que o Pai as alimenta. Agora, se você acreditar que é o seu trabalho que te alimenta, que é a força do seu braço que te alimenta, que é a sua inteligência que te alimenta, você vai acordar todo dia preocupado em fazer mais para não faltar, e assim você se torna escravo do dinheiro. Você tem que trabalhar muito? Tem, pode ser que sim, pode ser que não. Mas se no seu coração acredita que Deus é o teu provedor, show. Se um dia acontecer alguma coisa com você e você não precisar trabalhar, você vai continuar em paz, porque você sabe que não é o seu trabalho que é a sua fonte, mas é Deus. É uma simples forma de servir o dinheiro. Preocupação. Essa palavra, preocupação. Tudo que você se preocupa, toma conta da sua mente. Eu tenho certeza que alguns de vocês estão preocupados com alguma coisa. Se você pensa nessa situação que você está preocupado aí. Quanto tempo você acha que você passa pensando nisso por dia? Imagina, o dia tem 24 horas. Pensa nessa preocupação. Quanto tempo você passa se preocupando com isso por dia?
E agora eu vou te falar algo. Tudo que toma conta da sua mente é o seu Deus. Tudo que passa mais tempo na sua mente se torna o seu Deus. Por isso que a Bíblia está falando, não se preocupe. A preocupação é a mãe da ansiedade. Em outros textos está escrito, não andeis ansiosos. Ou não andeis inquietos. Quando a gente entrega algo para Deus, não tem como ficar inquieto. E eu vou usar outro exemplo que eu uso esses dias nas minhas mentorias. Por exemplo, quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão, certo? Ok. Pensa o seguinte, você quer, imagine que você, não sei se você está casado ou se não está no momento, mas imagine que você está casado ou você está namorando. E você tem um filho pequeno, tá? Você que já tem um filho adulto, pense quando ele era pequeno. Ok? É o seguinte, você quer sair para namorar, my love, quer sair para jantar com o seu amor. Só que para quem é pai, é fácil fazer isso? Não, não é, porque tem os filhos. E o que nós vamos fazer com os filhos? Aí você precisa pedir ajuda da sua rede de apoio, que pode ser sua mãe, que pode ser, enfim. Eu vou pedir para você pensar na pessoa que você mais confia para ficar com seu filho, pensando que seu filho é pequeno, tá? Pensa, a maioria das vezes é a avó, né? Para quem tem, a maioria das vezes é a avó. É o seguinte, mas pensa que você confia plenamente nessa pessoa. Essa pessoa cuida bem, então você confia plenamente. Você está com o seu cônjuge, com o seu namorado, com a sua namorada, você quer sair, pega os seus filhos, entrega na casa da avó ou dessa pessoa e fala, à meia-noite eu volto. Se você confia nessa pessoa, como que seu coração vai ficar? Paz. Certo? Esse é um dos exemplos quando você percebe que você entregou algo para Deus. Você acha que Deus é mais confiável que a sua mãe? Você acha que Deus é mais confiável que ela? Você acha que Deus sabe cuidar da sua vida? Sabe, não sabe? Deus sabe? Então se você entregou algo para Ele, você tem que ficar em... Se você está inquieto, preocupado, quer dizer que você não confia em... Simples. Quando você entrega, a inquietação, a ansiedade, a preocupação vai embora. Mas, Abner, não, eu entreguei, mas eu ainda estou sem dinheiro na conta. Paz. A fé tem a ver com o que você não vê com esses olhos. Mas você sabe que Ele vai prover. Na hora certa vai acontecer. Pode fazer aparecer como do nada, ou como pode fazer como Ele fez com a multiplicação dos pães. Começaram a repartir e não acabava. O reino vai fazer da forma que Ele quiser, mas desde que você entregue e confie. Agora, quando Deus me falou isso, eu passei 1 ano trabalhando sem cobrar nada. Não fiz curso, não fiz mentoria, não fiz nada. Live, tudo, continuei trabalhando. Lá, às vezes fazendo até mentoria, mas tudo de graça, 1 ano. E eu não defini que seria 1 ano. Eu só entendi que Deus estava falando. Você vai fazer tudo isso aí, porque você vai precisar aprender a depender de mim. E passei esse tempo. Quando chegou 2022, outubro novamente, Deus falou, agora você pode voltar. Aí eu voltei. Só que um segredo que teve, quando eu voltei, as preocupações que eles eram voltar junto, tudo junto. Eu falei, uau, caramba, como que eu faço isso? Como que eu trabalho para ganhar dinheiro sem se preocupar com o dinheiro, sem pôr o dinheiro como um fim, tendo Deus como meu provedor? Aí a mente começa a bagunçar. E aí aconteceram diversas coisas. Por exemplo, hoje eu estava pensando, faz mais ou menos um ano, que foi a última vez que eu pedi ajuda de alguém para dinheiro. 1 ano, mais ou menos. Porque nesse ano passado, em junho, eu tive que pedir ajuda para uma pessoa para pagar uma conta que eu devolvi o dinheiro para ela. Deus falou comigo, você está voltando para a força do seu braço. Por que você está pedindo ajuda para a pessoa, se eu sou seu provedor? E ali eu decidi, nunca mais. Está fazendo 1 ano, vamos entrar em maio. Está fazendo 1 ano que eu nunca mais, mesmo que na conta não tivesse nada,
Nunca mais. Eu falei, eu não peço ajuda de mais ninguém, porque eu só tenho um provedor, que é o meu pai. E Deus foi fazendo. E aí, Deus falou algo comigo semana passada, e Ele conectou a essa situação que aconteceu comigo. Que é, eu vou mostrar para você que eu sou o seu pai supridor e o seu pai provedor. Porque sabe um dos segredos que a gente não consegue depender de Deus? Porque a gente enxerga um Deus mau, ruim, indiferente, ou seja lá, qual for o Deus que você enxerga. E agora eu vou mostrar para você e vai conectar isso. Gênesis 1:26, gente. Gênesis 1:26 é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Então disse Deus, façamos o homem a nossa... Vou repetir de novo essa parte, hein? Então disse Deus, façamos o homem a nossa... Aí está o segredo. Nós somos feitos à imagem de Deus. Isso está claro para todo mundo. Só que nós aprendemos a nos relacionar com Deus através da religião, seja ela evangélica, católica ou seja qual for. E a religião criou um Deus para nós, certo? Que muitas vezes distorcido. Como nós estamos falando de dinheiro, muitas vezes um Deus que quer que você seja pobre, que assim você glorifica a Deus. Um Deus que causa desastres no mundo para punir os pecadores. Muitas vezes nós aprendemos esse Deus. Agora, olha como isso aqui é poderoso. O Deus que você crê que existe, você se torna como Ele. A sua vida é a imagem do Deus que você tem como imagem. Então vamos dar um exemplo. A Bíblia fala que Deus é Deus do dono do ouro e da prata, certo? Mas a gente aprendeu com a religião que Deus gosta que sejamos pobres, porque a pobreza é um sinal de santidade. Nós, infelizmente, por repetição, passamos a acreditar no Deus que gosta da pobreza. Portanto, um Deus pobre, ou um Deus mau, ou um Deus punitivo, certo? Esse Deus foi criado no nosso coração. Só que aí, vou falar com todo o temor, pouco importa o que está escrito na Bíblia, importa o que está no seu coração. Para você viver a Bíblia está lá. Mas para você viver isso na sua vida, você precisa fazer com que isso se torne parte de você. Mas dentro da nossa cabeça foi criado um Deus pobre. Um Deus que você tem que sofrer nessa terra para conquistar o céu, ok? Portanto, a sua conta bancária é a imagem de um Deus que você acredita. Isso é duro. Duro demais. Porque se Deus é o dono do ouro e da prata, por que você não tem dinheiro? Pensa comigo, faz sentido? Se Deus é dono do ouro e da prata, por que você passou fome na sua infância? Por que você não consegue dar o presente que seu filho merece por causa da conta bancária? Se Deus é Deus dono do ouro e da prata. Porque Deus, Ele continuará sendo Deus independente da imagem que você tem dele. Mas você viverá em sua vida, manifestará na sua vida e na sua realidade a imagem que você tem dele. Ontem eu postei um vídeo no Instagram falando de uma vez que eu orei por uma mulher com câncer várias vezes e ela morreu. E aquilo machucou meu coração. E por um certo tempo eu parei de orar por pessoas. Depois eu voltei a orar e comecei a ter as minhas experiências com cura. E aí o cara postou assim, mas tem cura. Tem curas que vão ser só no céu. Tem curas que a pessoa vai sofrer, que ela vai viver aqui, ela vai viver a doença e vai ser só no céu. E eu falei para ele assim, isso daí é a resposta de frustração e incredulidade de um coração insensível. Imagina uma pessoa doente, chega para você, fala, estou com dor. Não, vai ser só no céu. Continua com a sua doença aí. Insensibilidade e falta de amor. Só que é o Deus que ele acredita. É o Deus que ele acredita, é o Deus que não fique doente. Que isso vai te testar, vai te provar.
vai melhorar o seu caráter para você entrar no céu. Olha o Deus que nos foi ensinado. E aí essa pessoa vai viver cura na vida dela? Não. E tem a ver com Deus? Não. Tem a ver com o coração dela. Eu não ter dinheiro na minha conta não tem a ver com Deus. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Deus colocou Adão e Eva num lugar que se chama Jardim, que fica no Éden, ou Jardim do Éden, e falou assim: coma de tudo, desfrute, é tudo de vocês. Quando Davi fez a porcaria de ter relação sexual com Batseba, ele chegou para Davi e falou assim: cara, olha quantas mulheres você tem, olha quantos carros você tem, olha quantos cavalos você tem, se você quisesse, era só me pedir que eu te daria. Mas, só que nós acreditamos num Deus que não quer que você dê uma escola boa para o seu filho. Nós acreditamos nesse Deus. Foi um Deus que prometeu para Israel que se eles cumprissem a lei, ele faria chover água do céu, que a terra ia absorver toda a água e dar plantações. Foi um Deus que falou assim, ó, quando vocês entrarem na terra, não diga no coração de vocês que foi vocês que conquistaram isso, porque é eu que dou a vocês a capacidade de adquirir riquezas. Foi esse Deus. Foi um Deus que falou assim, ó, depois de 7 anos, vocês têm que devolver todas as dívidas, porque não deve haver nenhum pobre no meio de vocês. Está escrito na Bíblia isso. Ele fala assim, ó, não é para existir nenhum pobre no meio de vocês. Quando tiver 7 anos, todo mundo que é escravo, libera. Todas as dívidas são perdoadas, porque eu não quero nenhum pobre no meio de vocês. É esse Deus. Mas eu te pergunto, qual é a imagem que você tem de Deus em seu coração? Qual é a imagem que você tem de Deus no seu coração referente a dinheiro? Pensa aí. Qual é a imagem? Essa semana, eu e a Mayara passamos por uma situação financeira e tínhamos que tomar uma decisão rápida. E a decisão rápida dá ansiedade, preocupação. Era rápida, a gente não tinha dinheiro na conta. E eu comecei a ficar com raiva. Não por causa da situação, mas porque eu não acreditava que aquela situação era Deus agindo. E aí tem um segredo, gente. Quando você começa a conhecer Deus por experiência, tá? Não por leitura de livros. Se você começa a conhecer Deus por experiência, você não vai começar a aceitar certas situações. E aí, a situação estava acontecendo na minha vida, e nós dois, pra você ter ideia, ficamos quietos das 9 da noite até mais ou menos as 4 da tarde no outro dia. Um sem falar com o outro. Não de briga, tá? Sabe quando a situação tá tensa? Melhor não falar nada, porque se eu falar, eu vou pecar. E os dois quietos. E de repente ela chegou umas 4 horas da tarde e ela falou, preciso falar que eu estou ficando angustiado. E ela começou a falar, nós precisamos tomar essa decisão e tal, e começou a chorar. E entende uma coisa, irmão, não sei você, mas uma coisa que fere o coração do homem é ver a esposa chorando. E por causa de dinheiro. Eu não sei você, mas você quer ver um homem acabar com o coração do homem é ver a sua esposa chorando. Ela chorou, conversou comigo, aí eu falei assim, ó. E ela, no intuito de que tinha que ser tomada uma decisão. Aí eu falei assim para ela. Eu falei assim, quando estava tudo bem, nós estávamos ouvindo Deus um dia após o outro. E nós só tomamos decisões depois que Deus falava. Agora que a situação está feia, nós vamos fazer igual. Eu só vou andar quando Deus falar. E quando eu perceber Ele nos conduzindo. Quando eu perceber Ele nos conduzindo, a gente vai. Se não, pode cair tudo, pode estourar tudo que eu vou ficar parado. E ela falou, não, é isso mesmo. É assim. Eu só precisava colocar para fora para me acalmar. E aí quem veio ontem, no encontro profético, viu um pouco do que Deus fez. Blum! Pra você ter ideia, uma das coisas que falaram para Mayara ontem no encontro profético, cadê o Luiz? Luiz está ali. Luiz chegou para Mayara e falou assim, ó, eu vi você na frente do berço do Anthony e você estava preocupado, porque já está fazendo 7 meses e você não tinha quase nada do Anthony. Quase nada. Para o homem, irmão, a mulher fala assim, tem que fazer um enxoval do Anthony. Eu não sei o que é enxoval. O homem faz enxoval. Para mim, enxoval era roupa de noiva. Eu só ouvia enxoval na época de casamento. Enxoval é roupa de noiva para mim. Mas, ela começou a falar, ó, tá chegando e não tem nada.
E o Luiz falou isso pra ela. Aí nós saímos daqui, depois de tudo que aconteceu aqui. Um casal de amigos falou assim, vem aqui que tem algumas roupas. E nós fomos lá. O Anthony, eu acho que nesse momento ele deve ter mais roupa do que eu e a Mayara junto. Junto. Não, assim, eu acho que mais do que eu e a Mayara junto por toda a vida. Não é nem agora, no momento agora. Glória a Deus. E Deus é... Você precisa conhecer Deus como Ele é. Eu e a Mayara fomos viajar e não tinha o dinheiro para viajar na conta. Só que tinha o dinheiro na conta, mas o dinheiro já estava destinado para certas coisas. Só que eu falei assim, eu não vou viver por condição. Foi uma chave que o Denis liberou na minha vida quando eu conheci ele. Ele falou, Abner, o seu pai é rico, então você é rico. Estou falando de Deus, tá? Seu pai é rico, quem fala assim, o apóstolo é rico. Gente, o seu pai é rico, portanto você é rico. Não aceita viver por condição. Aquilo entrou no meu coração, eu sabia que era Deus falando comigo. E eu vou te dar uma chave importante agora. Por quê? Porque não importa que você teve a revelação, a vida vai continuar mesmo. Você vai ter que colocar a revelação em prática na hora das tretas. E aí, eu precisava, a Mayara, desde que ela ficou grávida, ela não viu a família. E aí Deus tinha usado o Rafa para falar, você vai acontecer isso e isso. Deus está preparando um momento que você vai estar com a sua família, porque você precisa disso. Não, detalhe. Só que eu e a Mayara tinha conversado isso antes no carro, um dia antes. Deus usou o Rafa e falou detalhe por detalhe. O que isso demonstra? Que Deus se preocupa com os detalhes. Que Deus te ama a ponto de cuidar de tudo. Aí, aconteceu essa situação. Eu paguei a passagem, nem tinha cartão de crédito. Mas eu tinha que pagar a passagem à vista, senão eu não ia. Eu coloquei a passagem, ela não sabia ainda. Eu digitei, a senha são 4 números. Eu digitei 3. No quarto eu queria travar. Aí eu falei assim, Deus é meu provedor. Pum, cliquei, pagou, falei pra ela, tal. Fomos pra viagem. Chegou na viagem, quando a Mayara viu a mãe dela, que ela caiu em choro, eu falei, olha, quase que nós deixamos de viver isso por causa da condição. Por causa do medo de não ter dinheiro. E por causa de não acreditar que pai é supridor. Aí nós vivemos toda essa situação. Aí chegou, a gente estava conversando e falou assim, amor, eu queria ficar mais tempo. Nós ficamos até o dia 18, dia 21 era feriado. Eu falei, mano, nós vamos voltar no dia 18, dia 21 é feriado. Que pobre de mente. Mas a passagem estava de promoção, do dia 8 ao 18. Aí nós pensamos em mudar para o dia 22. Só que era mais de R$1.000 para mudar para o dia 22. Não dava. Eu falei, tá bom, das 8 a 18, ok. Chegamos no aeroporto, voo atrasado. Voo cancelado. Aí chegamos no caixa. A moça falou, você quer voltar amanhã? Você quer voltar hoje? Eu falei, não, tá mau tempo em São Paulo. Foi numa terça, que acabou o mundo aqui em São Paulo. Aí, a moça falou, você quer voltar amanhã? Eu falei, amanhã tem mais tarde? Ela falou, não tem. Você quer voltar quinta? Aí eu entendi. Podia voltar qualquer dia. Só que eu comecei a pensar, meu cachorro tá na creche no hotel, quase 100 pau por dia para ele ficar lá. Meu carro tava quebrado aqui no mecânico, eu tinha que voltar e pagar o carro. Eu falei, não, eu quero voltar amanhã. Coloquei a passagem, risquei a passagem para voltar no outro dia. Fechamos, tal. Eu e a Mayara quieto. Faltava 30 minutos para os pais dela voltar para pegar a gente. Eu e a Mayara quieta. Ela falou, por que você tá quieto? Eu falei, porque eu tinha a oportunidade de voltar sábado. E eu coloquei para voltar amanhã por medo de não ter dinheiro. Eu tô voltando para viver as condições. E ficamos quietos os dois. Eu assim, bufando, porque eu tinha perdido a revelação. Isso é o segredo da revelação. Você tem uma revelação, mas a situação vai continuar mesmo, irmão. Você que tem que pôr a revelação em prática. E aí eu comecei, meu Deus, não, supletivo. Aí eu falei, me dá o seu documento que eu vou voltar lá. Voltei lá. Irmão, eu quero mudar, não deu para ir amanhã, eu quero mudar para sábado. Cara, é sábado, de manhã ou à tarde? À tarde. Mudei para sábado a passagem. Consegui pagar as creches do Flock, do cachorro. Consegui pagar o carro. Voltei para cá. Só que o que isso fala de Deus para mim? Eu cuido de você nos detalhes. Você não queria que sua esposa passasse tempo com a família? Eu paguei. Deus, tá? Você não queria ficar até o dia 22? Eu paguei. Você não queria roupa pro seu filho?
eu paguei. Agora, entende que você vai viver a experiência da imagem do Deus que você tem no seu coração. E ontem, no momento que eu estava vivendo aqui com o Denis falava assim para mim. Deus falava através do Denis, que ele estava entregando. Ele falava assim: eu sou teu pai supridor. Eu sou teu pai supridor. Se você acredita num pai supridor, nunca vai faltar nada. Mas nós precisamos ter essa imagem de Deus clara no nosso coração. Você precisa colocar para fora toda a imagem de Deus mau, vingador, pobre, que quer que você passe necessidade, e entender que Deus é um pai amoroso, supridor, que cuida dos detalhes da sua vida. Pensa agora naquela vontade que você tem no seu coração. Pensa agora, que para você é besta. Ai, será que Deus vai cuidar disso? Pensa agora, naquela vontadezinha, como a minha vontade, que era voltar do dia 18 para o dia 21, era uma vontade, eu nem declarei para Deus. Nem eu nem a Mayara declarou para Deus. É uma conversa entre nós. Quer dizer, não sei se a Mayara declarou, porque ela fica falando com Deus sozinha, no silêncio. Mas eu não declarei. Traz essa vontade para o seu coração agora. Trouxe. Pega, faz um exemplo, um ato profético. Pega essa vontade. Abre a outra mão. Essa outra mão é a mão de Deus. Entrega. Solta. Você entregou de coração? Eu quero que você conte quando essa vontade for realizada. Porque ela vai ser. Porque Deus é um pai supridor. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai que cuida dos detalhes da sua vida. Muitos de vocês vão viver experiências financeiras com Deus. Esse é o intuito, um dos intuitos dessa série. Porque o diabo tem que soltar a sua conta bancária. O diabo vai dar dom. O diabo vai dar dons. Deus vai dar dons para pessoas que estão aqui. E esses dons vão te levar à prosperidade. Deus vai dar dom de administração para pessoas aqui. E se você estava onde, você vai entender que esse dom é o seu ministério. Muitos aqui vão enriquecer, prosperar de tal forma. E eu vou só falar para você, porque eu já sei que vocês vão enriquecer e prosperar. Muitos aqui. Quem vai enriquecer e prosperar aqui? Não é quem pegar, crer e colocar a revelação em prática. São detalhes besta, gente. Um dia antes da sexta-feira, eu tinha que ir na farmácia comprar um remédio para grávida, que remédio grávida é tudo caro, e comprar um aparelho de pressão. E o dinheiro que eu tinha na conta era quase dos dois. Eu comprei o remédio, perguntei para a moça, qual que é o preço do aparelho de pressão? Ela falou, é esse. Aí eu falei, tá, eu acho que eu não vou levar agora. Eu dei 2 passos. Na hora que eu dei 2 passos, eu falei assim, jamais eu vou voltar para a condição. Eu voltei e falei, dá o aparelho de pressão. Um dia antes de ontem, para você que não estava ontem, eu e a Mayara recebemos uma oferta de todas as pessoas que estavam aqui ontem. Foi algo que Deus direcionou o Denis, só para você entender, porque às vezes você não estava aqui, você falando, o que tem ontem? Gente, são nos detalhes. Deus falou comigo quando eu cheguei aqui. Existem pessoas aqui que tiveram pais ruins. Não tiveram pais, ou pais miseráveis, mão curta,
pai que tem escorpião no bolso. E isso fez com que você criasse uma imagem errada de Deus. Porque, infelizmente, é algo que acontece natural. Nós trazemos a imagem do nosso pai terreno para Deus. E Deus está falando para você. Se você sente que é você, deixa eu ser o seu pai supridor. Eu não sou como o seu pai foi, seu pai terreno. Deixa eu ser o seu pai supridor. Ele está pedindo isso para você agora. Eu quero que você fale com ele. Se você entende que é você, eu quero que você fale com ele e entregue. Fala assim: Deus, eu deixo você me suprir. Fale você com ele agora. Deus está falando para você: deixa eu ser o seu pai supridor. É um momento particular seu. Ore, entregue. Aceite esse Deus que provê. Aceite esse Deus que supre. Aceite. Aceite. Um outro ponto, indo para o nosso final. Nós falamos, Deus, nós criamos a nossa vida, nós criamos uma vida a partir da imagem que nós temos de Deus. E um outro ponto é, nós costumamos a espiritualizar nossas disfunções. O que é isso? Por exemplo, você teve um pai que te abusou de você. Você teve um pai que deixou você e sua mãe sozinho. Você teve, talvez você já foi tratado nesse ponto, mas se você não foi, você tem uma disfunção. Algo no seu caráter, ele é distorcido com essa situação. As situações nos marcam. E aí você passa a enxergar homens como pessoas ausentes. Homem é tudo pilantra, homem é tudo safado. Pra que pai? Pai não precisa, porque minha mãe me deu tudo, eu não preciso de um pai. E vai, não sei qual é a disfunção. Só que o que acontece é que nós começamos a espiritualizar, e tudo isso é inconsciente, tá, gente? A gente vai começar a enxergar textos bíblicos que demonstram a indiferença de Deus. Nós vamos começar a acreditar nos teólogos que dizem que Deus não quer que você prospere. Nós vamos acreditar nas pessoas que ensinam esse evangelho, onde Deus deixou o ser humano aqui para se virar. Nós vamos enxergar num Deus que, quando vem uma pandemia, a gente acha que foi Ele que criou. Nós começamos a pegar texto bíblico que vai de acordo com a nossa disfunção e começamos a definir isso para Deus. Não é Deus que quer que eu seja assim. A pobreza é santidade. E nós começamos a espiritualizar todos os nossos conflitos. Entenda uma coisa, todos nós, a maioria, é muito difícil uma pessoa chegar nesse nível de humildade. Eu não cheguei ainda, não sei se tem alguém que chegou. Nós lemos a Bíblia com o nosso viés de confirmação. Toda vez que lemos a Bíblia, nós estamos lendo através dos nossos óculos das nossas crenças. A Bíblia fala que Deus é dono do ouro e da prata. A Bíblia fala que eu tenho uns planos para você, planos de bem, planos de paz, planos para fazer você prosperar. Só que você acreditou a vida inteira que Deus quer que você seja pobre. Então você não está lendo a Bíblia. Você está lendo só as partes que te convém. Nós temos que chegar num nível de humildade onde a gente fala: Espírito Santo, tudo que eu acredito que me ensinaram, talvez esteja tudo errado. Eu quero que você me revele o Deus que você é. Me revele o Deus que você é.
Eu não quero conhecer você só do que os teólogos falam, as séries falam, os filmes falam, meus pais falaram. Eu quero conhecer você de experiência. E eu quero conhecer o Deus que provê financeiramente. Muitas pessoas aqui têm medo. Escuta o que eu estou falando, que isso aqui Deus falou comigo em certo momento. Tem muitas pessoas aqui que têm medo de colocar o recurso financeiro como prioridade numa busca por Deus. Você tem medo de orar e abrir propósitos e buscar a Deus por causa do dinheiro. Como assim? Você está passando dificuldade financeira. Tem gente que tem medo de ficar 3 horas orando e falando com Deus sobre dinheiro. Fala assim, eu vou orar para ter dinheiro? Se eu quiser ter dinheiro, tem teólogos conhecidos, eu conheço teólogo que eu respeito, fala assim, Jesus morreu para te dar salvação. Agora se você quer prosperar, vai trabalhar. Nós aprendemos essas frases aqui que nós falamos, eu não vou orar para Deus por causa de dinheiro, eu vou ficar pedindo dinheiro para Deus, eu vou buscar a Deus por causa de finanças. Ué, se Ele é quem provê, você vai buscar quem? Você entende que não faz sentido nenhum? Uma vez Deus falou isso comigo, e eu comecei a colocar. Uma das coisas que eu mais falo com Deus na minha vida, nos últimos meses, é sobre dinheiro. Por que, Abner? Porque eu vivo o meu propósito, eu não tenho dúvida. Eu não preciso descobrir meu propósito, eu vivo. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um casamento maravilhoso. Meu corpo está saudável, eu vou buscar por quê? Vou ficar falando com Deus o quê? Eu busco a Deus, eu tenho intimidade com Deus. O que eu preciso? Qual o Deus que eu preciso mudar no meu coração? Qual é a área na minha vida que precisa ser conquistada agora? A parte financeira. Então eu vou buscar Deus por quê? Eu vou buscar Deus para Ele me ensinar dentro da palavra dEle como prosperar. A luz dEle, não a luz de segundo ao capitalismo. Porque você é meu provedor, Deus. Então eu vou buscar você. Eu não vou buscar meu patrão, eu não vou buscar meu chefe, eu não vou buscar meus amigos, eu não vou buscar network. Eu vou buscar você. Você é dono do ouro da prata, você é rico, você quer que eu prospere, então eu vou buscar você. E eu entro no meu quarto para orar, para falar, Deus, qual que é a escassez? Qual é o problema que está no meu coração que está impedindo o meu comportamento? Mas a maioria de nós não consegue entrar no quarto para orar a Deus e falar de dinheiro. Porque a gente aprendeu que Deus e dinheiro não se lidam. Então nós espiritualizamos nossas disfunções. E o último para a gente orar. As situações que acontecem no seu dia a dia, financeiras, tá? As situações que acontecem no seu dia a dia, você enxerga elas a partir das suas crenças e do Deus que você crê. Por exemplo, essa situação que eu e a Mayra vivemos, que nós tínhamos que tomar uma decisão financeira, mas era uma decisão que o Deus que eu creio no meu coração não estava criando aquilo. E eu cheguei para ela e ela comigo, eu falei assim, eu não vejo Deus nessa situação. Eu não vejo Deus me regretindo de lugar. Não é isso que Deus está falando há meses conosco. Por que eu estou falando isso para você? Porque o Deus que você enxerga na situação é o Deus que está no seu coração. Se a situação da sua conta não tem dinheiro nunca, e você acredita num Deus que quer que você seja pobre, sabe o que vai acontecer? Você vai aceitar. Não, isso é a vontade de Deus para minha vida. É isso que Deus quer, porque Ele está testando o meu caráter. Mas eu não vi Deus ali. Por quê? Porque o Deus do meu coração está mudando, e eu estou entendendo que Deus é rico, e que Deus quer que eu seja próspero. Ele quer cuidar de mim. Ele quer cuidar de todos os detalhes. Então por que eu estou falando? Cuidado quando você espiritualiza essas situações. Não, talvez seja Deus fazendo isso para que a gente seja punido por aquele pecado lá do passado. Não, todo pecado foi punido na cruz. Deus não está fazendo nada para punir você. Você tem que falar assim, eu não aceito escassez, pobreza, necessidade na minha vida e na vida da minha família. Cristo destruiu toda a maldição e a pobreza é uma dessas. Deus, me ensina esse caminho, porque eu sei que a coisa que falta é eu crer nisso, que o Senhor já fez. O Senhor já fez, eu só preciso crer e viver isso na minha vida e manifestar na minha vida. E aí você entra no seu particular com Deus e deixa Deus mudar o seu coração, porque Ele não quer, eu vou falar com toda a ênfase do mundo, Deus não quer que você seja pobre. Deus não quer que você passe necessidade. Deus não quer que você esteja doente. Deus não quer que você esteja passando uma vida miserável.
imponderável. Os planos que Ele tem para você é planos de bem e não de mal. Plano que você prospere em todas as áreas da sua vida, que você tenha o suficiente para você e para sua família. E se você quer mais do que o suficiente, Ele também tem planos para você, como Ele mostra para Davi. Ele quer que seu casamento seja íntegro, de sucesso, para que a sua vida seja testemunho para outras pessoas. Ele quer que os seus filhos prosperem e alcancem as nações naquilo que eles têm de propósito para viver. Ele quer que você tenha um corpo saudável. Você precisa hoje aceitar essa imagem de Deus. Por isso que eu falei que ia fazer sentido. Porque eu precisava acreditar naquele Deus que provia as aves. Olha para as aves. Elas não plantam nem colhem. Se você não acreditar num pai que te supre, você sempre vai trabalhar por causa do dinheiro. Você só é livre para trabalhar, para servir as pessoas, para amar o que faz, para impactar o mundo, quando você acredita que Deus é o teu pai supridor. Porque você não trabalha mais por medo de não ter dinheiro. Você não trabalha mais para pagar o aluguel. Você trabalha porque você é apaixonado. Você passa horas e horas fazendo o que você faz, porque você sabe que se o seu trabalho não estiver no mundo, o mundo vai ser impactado de forma negativa. O meu trabalho, o mundo precisa de mim, porque Deus me colocou nessa terra para pregar o evangelho, ou para construir empresas, para fazer negócio, para limpar casas, para ensinar pessoas, para cuidar de cabelo. Se você não acreditar que Deus é o teu pai supridor, você vai trabalhar para ter dinheiro, mas quando você acredita nisso, esquece, você só vai fazer o que você é apaixonado, e aí a sua vida vai ser outra coisa, é outro brilho no olho, fazer a sua paixão. É outro brilho no olho. O reino de Deus deseja que você prospere.